TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, dia 27 de janeiro, e você vai ver a seguir. Ministério Público do Rio de Janeiro investiga a morte no Hospital Santa Mônica, em Petrópolis. Profissionais de enfermagem em Petrópolis sofrem com atrasos e falta de transparência nos pagamentos. Projeto de jardim botânico para o Lago de Nogueira não sai de papel e estado de conservação preocupa frequentadores. Projeto de lei aprovado na Câmara propõe mudanças na cobrança da iluminação pública municipal. Petrópolis é a cidade com o maior número de alertas de desastres socioambientais em 2023. Parque Municipal de Itaipava segue sendo alvo de críticas por parte dos visitantes. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Uma situação preocupante assola os profissionais de enfermagem em Petrópolis, onde enfermeiros, técnicos e auxiliares denunciam atrasos nos pagamentos do complemento do piso nacional referente a dezembro de 2023. A crise ganha contornos mais complexos para aqueles que possuem duas matrículas, enfrentando a frustração de receber o complemento em apenas uma delas. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em Petrópolis estão enfrentando uma crise nos pagamentos do complemento do piso nacional referente a dezembro de 2023. Uma preocupação central é o atraso para profissionais com duas matrículas, que estão recebendo o complemento de apenas uma delas. Além disso, a falta de transparência da Secretaria de Saúde é destacada. Segundo denúncias que foram feitas de forma anônima ao Grupo Correio da Manhã, os atendentes desligam as chamadas sem fornecer informações necessárias. A problemática começou em agosto, quando o município recebeu um valor da União. E então, os profissionais começaram a questionar o governo municipal por que da demora do repasse desses valores para a categoria. A Lei 14.434 prevê que os profissionais precisam ser pagos de acordo com o piso salarial de cada categoria. Sobre o atraso e o problema relacionado aos dois vínculos, a Prefeitura de Petrópolis enviou uma nota de esclarecimento informando que todos os valores enviados pelo Ministério da Saúde foram repassados na integralidade para os servidores classificados pelo Ministério, relativos às competências maio a novembro de 2023, mais a parcela extra. A Prefeitura disse ainda que no que se refere ao mês de dezembro de 2023, ela está dentro do prazo para o repasse, portanto, não está sendo registrado o atraso. Ainda foi informado que, com relação à questão envolvendo duas matrículas, a Secretaria de Saúde informa que os dados estão sendo alimentados seguindo os critérios de preenchimento da planilha elaborada pelo Ministério da Saúde, com os ajustes necessários, aguardando a correção de eventuais diferenciais pelo Ministério da Saúde. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou uma investigação criminal contra o Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, em Petrópolis, devido à morte de 15 pacientes da unidade em 2023. A operação teve como base as informações coletadas durante uma vistoria realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e apura a morte de 15 pacientes no Hospital Santa Mônica, em Petrópolis, no ano passado. A investigação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Essa é uma investigação do GAECO, que se iniciou a partir do trabalho desenvolvido pela Força Tarefa de Desinstitucionalização de Pacientes Adultos Psiquiátricos. E o que foi apurado foi a existência de mais de 15 óbitos sem a devida responsabilização, sem a devida apuração de responsabilidade. E o que o GAECO precisa saber nesse caso é se esses óbitos aconteceram por conta de um quadro de desassistência no hospital. Além destas 15 mortes, a investigação apura o óbito de outros pacientes logo em seguida que foram transferidos do hospital psiquiátrico para outras unidades.
apontando assim a baixa qualidade da instituição. A unidade e a coordenação de saúde mental do município foram notificados pelo GAECO. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis, que informou que em 2022 iniciou um projeto de desinstitucionalização do hospital, mas não contou com o apoio do governo do estado. A Prefeitura ainda ressaltou que dos 15 óbitos, um se tratava de registro duplicado e outros 9 ocorreram no prédio anexo do hospital, administrado pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida. A nossa equipe tentou contato com o hospital por meio do WhatsApp, mas apenas mensagens automáticas foram enviadas pela unidade. Essa é a 4ª vez que a nossa equipe tenta contato com a unidade por telefone. Como é possível notar, ninguém nos atende. O executivo disse ainda que a Secretaria de Saúde da cidade vai avaliar cada óbito registrado e que vai encaminhar um relatório para os Ministérios Público, Estadual e Federal. De acordo com a divergência de valores, o MPRJ informou ainda que aguarda resposta nos autos da investigação às requisições de informações expedidas ao hospital e ao município. A nossa equipe entrou em contato com a unidade, mas até o momento não obtivemos retorno. O projeto antigo para o Lago de Nogueira, o Jardim Botânico que seria instalado no local, ainda não saiu do papel. Pior que isso, o local está abandonado. Frequentadores do local apontaram diferentes problemas que, segundo eles, recebem manutenção de moradores da região e não da prefeitura. Quem viveu os tempos de ouro do Lago de Nogueira, com passeios a cavalo, piqueniques e espaço de lazer e atividades físicas, nem reconhece o local como está agora. O espaço querido por muitos está abandonado. A vegetação toma conta do espaço utilizado por corredores e ciclistas e o lago, diariamente frequentado por pescadores, só recebe atenção de moradores da região. A gente não depende do estado de conservação da prefeitura, né? Porque tem um cidadão aqui, o nome dele é Renato, ele mora aqui há muitos anos, ele cuida desse lago aqui como se fosse a menina dos olhos dele. Tem um rapaz aí que toma conta, ele limpa, abre quando está muito cheio, mas o necessário eu gostaria de que fosse melhor, né? Porque está cheio de lama isso aí, cheio de terra até lá em cima, e se continuar assim vai acabar o lago do pessoal aí. O Jardim Botânico de Nogueira, projeto desenvolvido em 2018 pela Prefeitura de Petrópolis, prevê a reurbanização do local, com a recuperação da calçada de caminhada no entorno do lago e a construção de um deck para contemplação e pescaria. Mas o projeto ainda não saiu do papel. O espaço do Jardim Botânico funcionaria como área de preservação e estudo das plantas em extinção na Mata Atlântica. O projeto não saiu do papel, tampouco as manutenções básicas, como capina e manutenção dos bancos, que não são feitas com frequência. Eu acho difícil, porque eu já escuto isso há tantos anos, que aí vem o pessoal da prefeitura, mexe ali, depois some, nada vai para frente. Não vai para frente não, isso aí, tu me desculpa, mas é o maior papo furado. Em setembro de 2021 foi assinado um contrato com a empresa que ficaria responsável pela revitalização da orla do Lago de Nogueira e a implantação de um jardim botânico. Na época, foi anunciado que o custo total seria de R$ 593 mil e um prazo de 150 dias corridos. Até mesmo para os pescadores, visitantes assíduos do local, faça chuva ou faça sol, a questão é preocupante. O lago, que inclusive é lar de alguns animais, está com uma parte totalmente assoreada. Seria interessante, sim, se eles fizessem o jardim direitinho, que já começaram a fazer ali em cima, fizeram uma pracinha legal, botaram uns banquinhos do lado de lá, né? Aterraram um pouco a parte do lado direito aqui, esquerdo, mas agora é mato puro. Se tivesse a conservação seria ótimo para o pessoal que vem de fora e o pessoal que fica pescando, brincando, passando tempo, não é? Até o momento, o prefeito Rubens Bontempo não divulgou informações sobre se existem planos de tirar do papel o projeto do Jardim Botânico ainda em seu governo.
O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informou que tem ciência da iniciativa do Projeto Lago, Jardim Botânico de Nogueira, e está responsável pelo estudo pertinente ao projeto de recuperação do Lago de Nogueira, no que tange à dragagem e recuperação das margens do lago. As demais obrigações do referido projeto são da Prefeitura Municipal de Petrópolis, Águas do Imperador e a Associação Elizabeth Watkins, Pró-Jardim Botânico de Nogueira, Pró-Jardim. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei do vereador Dudu, que propõe uma reestruturação na cobrança da iluminação pública do município. A iniciativa busca alterar a forma como os consumidores são tarifados por esse serviço essencial, determinando que as faturas de energia elétrica apresentem de maneira separada os valores e códigos de barras referentes ao consumo mensal de energia e a contribuição específica para a iluminação pública. Em uma sessão realizada nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei do vereador Dudu, que visa reformar o sistema de cobrança da iluminação pública na região. A proposta aprovada estabelece alterações na forma como os consumidores vão ser tarifados pelos serviços essenciais. Conforme determinado no projeto, as faturas de energia elétrica enviadas aos consumidores deverão passar por uma modificação estrutural, apresentando de maneira segregada os valores e códigos de barras relativos ao consumo mensal de energia e a contribuição específica para a iluminação pública. Essa medida permite que os moradores quitem esses valores de forma independente, conferindo maior autonomia no pagamento das contas. Teve o veto da Prefeitura e ontem conseguimos derrubar o veto e isso será lei agora no município de Petrópolis. A desvinculação da taxa de iluminação pública da conta de energia do cidadão petropolitano. Olha, tem muitos cidadãos que paga essa tarifa altíssima e não tem iluminação na sua porta, na sua rua. Segundo Dudu, o projeto de lei surgiu após diversas denúncias informando a precariedade do serviço em diferentes localidades. E agora, com o projeto de lei, o morador que não for contemplado com uma iluminação de qualidade vai poder pedir pela isenção da taxa. Isso é lesar o cidadão petropolitano. Então, ou a prefeitura melhora o sistema de iluminação da nossa cidade, ilumina onde não tem iluminação, ou a população vai poder ter o direito de questionar esse pagamento, que é um absurdo e lesa o cidadão petropolitano. Através dessa lei, existe uma desvinculação do pagamento dessa taxa caríssima da conta de luz. Além disso, o parlamentar ressalta que a reestruturação na forma de cobrança também tem como objetivo proporcionar mais transparência nos gastos relacionados ao serviço de iluminação pública. Ele destaca que os contratos associados a esses custos elevados merecem uma análise mais criteriosa e também sobre a importância de uma prestação de contas para esclarecer à comunidade como esses recursos financeiros estão sendo utilizados. Quem não tem essa iluminação, eu acho que cabe uma discussão jurídica ou na defensoria, com quem seja, ir lá e ter o direito de ser isento até o poder público resolver o problema da iluminação da rua do cidadão, do contribuinte, do petropolitano. Mais uma vez, o Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava, se tornou alvo de críticas por parte dos visitantes. Dessa vez, as denúncias foram relacionadas aos bebedouros, que estão quebrados, a grama por cortar e problemas na pista Pump Track. Sai ano, entra ano, o Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz continua sendo alvo de críticas. Isto porque alguns visitantes apontam problemas jamais solucionados pelo poder público. Sendo o principal espaço de lazer da cidade, pelo ponto de vista dos moradores, o equipamento deveria receber mais atenção. Deixou um pouco a desejar o estado, principalmente da pista. O parque em si ele tá com uma estrutura boa, porque ele é o que oferece, um gramado, umas pistas, uns parques para a galera levar as crianças, mas em relação à pista, aquele quiosquezinho da água do Imperador ali, que sempre teve água, não tem mais, então é uma coisa que faz falta pra gente. Em junho do ano passado, a Prefeitura de Petrópolis anunciou reformas no parque. Na época, foram anunciados mais de R$2 milhões em investimentos. A promessa do governo municipal era de intervenções nos banheiros, nas quadras, na ciclovia e pista de skate. São bebedouros quebrados há meses, a grama que não é cortada está tomando conta do espaço, principalmente nesta época de mais chuva, além de problemas nas ciclovias,
pista de pump track e pista de skate. No último fim de semana, para poder utilizar a pista, um skatista foi flagrado puxando a água da pista com um rodo, já que a pista apresenta problemas no escoamento. Mesmo após as intervenções, Robson acredita que ainda há muito que melhorar. Manutenção da pista, né? Que eu acho que é o básico para quando tu oferece uma coisa para a pessoa se divertir, pelo menos tu tem que manter a manutenção, né? O Parque Municipal de Itaipava recebe diversos eventos de grande porte na cidade. Entre eles, a Oktoberfest, o Saloon Barbecue, os festivais de inverno e verão e, principalmente, o festival Rock the Mountain, conhecido nacionalmente. Por isso, a necessidade de manter a manutenção do espaço tão frequentado por petropolitanos e turistas. Só tem um para se preocupar, né? Então acho que poderia com certeza ser melhor. No início deste mês de janeiro, a prefeitura divulgou que foram reabertos os banheiros próximos à entrada do parque, que passaram por reformas. Além da reforma dos banheiros, foram plantadas mais de 60 árvores para tornar o espaço mais sombreado e melhorar o microclima local. Ainda de acordo com o governo municipal, na parte de drenagem, o antigo valão foi alargado, aprofundado e canalizado com o objetivo de minimizar os alagamentos no parque durante os períodos chuvosos. A nossa equipe procurou a prefeitura para saber quais intervenções ainda serão feitas no local, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Em 2023, Petrópolis liderou as estatísticas nacionais de alertas de desastres socioambientais, emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Com 61 alertas, a cidade enfrenta um aumento significativo de eventos, como deslizamentos de terra e transbordamentos de rios. Em meio ao cenário nacional de aumento nos desastres socioambientais, Petrópolis se destaca como a cidade mais impactada, liderando o ranking de alertas emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, em 2023. A cidade serrana recebeu 61 alertas, um sinal preocupante do crescente risco de eventos como transbordamento de rios e deslizamentos de terra. Com a chegada do verão e da temporada de chuvas fortes, em Petrópolis, o sentimento é o mesmo: aflição com a possibilidade de novas ocorrências. A gente fica inseguro por causa dos nossos amigos conhecidos que perderam casa na última enchente, né? Pessoas que estão traumatizadas até hoje por conta disso, inclusive da minha família. Uma tragédia que aconteceu, né? A gente fica em pânico. O pessoal está sempre em alerta, né? Porque a chuva realmente é desagradável e traz muitos transtornos. Segundo o CEMADEM, o ano de 2023 vai ficar conhecido como o ano que marcou o maior número de desastres dessa natureza. Em fevereiro, no estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião, e em setembro, no Vale do Taquari, que é localizado no Rio Grande do Sul. Segundo o CEMADEM, nenhum desses desastres foi natural, mas sim uma tendência nacional geológica. Os números divulgados pelo CEMADEM revelam que foram contabilizados 1.161 ocorrências entre registros hidrológicos e geológicos. Os desastres seguiram um padrão de concentração em capitais e regiões metropolitanas, principalmente na faixa leste do país. Além das ocorrências, o CEMADEM emitiu um total de 3.425 alertas ao longo do ano passado, sendo 1.813 registros hidrológicos e 1.612 geohidrológicos. Esse volume representa o terceiro maior quantitativo de alertas desde a fundação do centro, em 2011, refletindo a gravidade da situação. Nossa, é assustador, nem quero que passe nada, porque se a gente parar para pensar, a gente nem dorme. Está muito complicado essa chuva. Meses de janeiro e fevereiro é muito complicado. Entra ano, sai ano e a gente vê poder público não fazer nada. Né? Ano, sai ano, todo ano é a mesma história. A gente coloca sirene, a gente avisa o povo para tomar cuidado, mas na prática, na real, nada muda. E você vai ver depois do intervalo. Após novo desplacamento de rocha na posse, mais casas são interditadas na região. Mais 43 famílias são incluídas no aluguel social após deslocamento de pedra no Ingá. Vereadores afirmam que pontos de apoio a vítimas de desastres socioambientais em Petrópolis não estão prontos para o verão. Funcionários de posto de gasolina são assaltados com arma de fogo no Quissamã, em Petrópolis. Enel terá até março para cumprir com nova decisão da 4ª Vara Civil.
Prefeitura de Petrópolis afirma que vai decretar situação de emergência com foco na posse. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Após mais um desplacamento de rochas acontecer na região do Ingá, na posse, mais casas foram interditadas na região. A Defesa Civil de Petrópolis optou em a interdição das residências por conta do risco de novos desplacamentos. Um novo deslizamento de rochas foi registrado na região do Ingá, na posse, na manhã de segunda-feira. Na ocasião, algumas residências foram atingidas e ninguém ficou ferido. A Defesa Civil Municipal esteve no local e informou que iniciou estudos para buscar soluções de engenharia na encosta, já que há risco de novos desplacamentos. Para Jorge Vieira, que vive na região, a situação é complicada, já que algumas pessoas acabam retornando para as residências. A Defesa Civil teve que proibir o pessoal de não morarem, eles saíram e voltaram todo. E agora caiu na vila ali, caiu pelo telhado, quebrou a televisão da mulher, só não machucou porque não tinha ninguém na sala, entendeu? Foi na madrugada, acordaram todo mundo assustado. Esta não é a primeira vez que um desplacamento de rochas acontece na região do Ingá. Na semana passada, um desplacamento um pouco menor atingiu uma das residências da região. No dia 23 de dezembro de 2023, outras residências foram atingidas por um rolamento de pedra.
Mas pequenos desplacamentos vêm acontecendo desde o ano de 2022. Em todas as ocorrências, ninguém ficou ferido. De acordo com Jorge, o estrondo do último desplacamento foi assustador e acordou os moradores da região. Segundo ele, esta foi a 4ª vez que um desplacamento de rochas acontece na mesma localidade e que, apesar de sua casa não estar em área de risco de ser atingida, ele se preocupa com quem vive perto da pedreira. Às 3 horas da manhã deu uma explosão, eu até pensei que fosse trovões, mas foram as pedras que caíram, entendeu? Semana passada já caiu um pouco. Ontem caiu mais um pouco. A prefeitura falou que vai vir aqui fazer uma proteção. Eu acho que deveria já ter feito isso há mais tempo, entendeu? Fazer uma proteção ali para ver que possa evitar dessas pedras virem e caírem em outras moradias. Porque tem pessoas aqui que dizem que não sai. Aquele lado ali, a senhora ali de cima falou que pode morrer dentro da casa, mas não vai sair. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, uma base foi montada na Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados da Posse, a Praça do Céu da Posse, para o cadastramento das famílias moradoras de casas próximas ao desplacamento. Também foi anunciado o aluguel social para as famílias que precisarem sair de suas casas. Dá para ver que o bico do lado oposto, aqui do lado sentido de frente, do lado direito, aquela parte ele vai descer todinha e muita quantidade de pedra. A nossa equipe questionou a Defesa Civil sobre quantas casas precisaram ser interditadas, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Após o deslocamento de blocos de pedras na região do Ingá, na localidade da Posse, mais 43 famílias foram incluídas no aluguel social. Pelo menos 10 casas foram atingidas. A medida foi anunciada pela Prefeitura na tarde desta terça-feira. Os blocos rochosos deslizaram na manhã da última segunda-feira e atingiram pelo menos 10 residências. Apesar da ocorrência, ninguém ficou ferido. Aquela loja foi da segunda, da semana passada. Só que ela veio, bateu naquela ali, quebrou e parou ali. O cadastramento das famílias atingidas está sendo realizado no Céu da Posse. Desde a manhã da última segunda-feira, as vítimas foram acolhidas por familiares. Das 48 famílias, 5 ainda permanecem nas casas que foram interditadas pela Defesa Civil devido aos deslocamentos. Ao todo, 127 pessoas e 43 crianças e adolescentes precisaram sair de casa. Somadas as ocorrências do fim de semana da Defesa Civil, ao todo então foram 12 ocorrências por conta da chuva do último fim de semana na localidade do Ingá. Segundo os moradores, os deslocamentos rochosos acontecem desde 2022. O mapeamento do local foi realizado com drones e, a fim de evitar que os moradores retornem para as casas, os relógios de energia foram desligados. Ainda de acordo com a Defesa Civil, outras residências podem ser interditadas. A Prefeitura de Petrópolis anunciou na quinta-feira que vai decretar situação de emergência, com foco na região da Posse. Na última segunda-feira, um novo desplacamento de rochas na localidade do Ingá, na Posse, atingiu residências que foram interditadas pela Defesa Civil. Na tarde de quinta-feira, o prefeito Rubens Bontempo anunciou que vai decretar a situação de emergência no município, com foco no 5º distrito na região do Ingá, na Posse. De acordo com a prefeitura, o decreto terá o objetivo de mobilizar outros entes, como a União e o governo estadual, na busca de soluções para a localidade do Ingá. Na madrugada do dia 21 para o dia 22 de janeiro, um grande desplacamento de rochas foi registrado na região do Ingá. Na ocasião, residências foram atingidas, mas ninguém ficou ferido. Nas 2 madrugadas seguintes, novos desplacamentos foram registrados na região. A Prefeitura de Petrópolis afirmou que o município, sozinho, não consegue fazer tudo o que é necessário em relação ao Ingá. Mesmo com o decreto de situação de emergência, a Prefeitura informou que as contratações seguirão ritmo normal, sem dispensa de licitação. O governo municipal montou uma base na Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados da Posse para orientar e cadastrar as famílias que precisaram deixar suas casas por conta do risco. Até o momento, foram 63 famílias atendidas. Dessas, 49 já estão em negociação para fechar o contrato de aluguel social. O prefeito Rubens Bontempo, de maneira acertada, incluiu as famílias da Posse no aluguel social. Já iniciou esse processo. Agora a gente tem que chamar a responsabilidade o governo federal e o governo do estado. O que está acontecendo em Petrópolis, na Posse e também nas áreas atingidas pela tragédia é uma responsabilidade de todos.
a gente tem que entender que o governo federal tem que fazer a parte dele e para isso nós temos deputados federais e senadores para defender também o nosso município, para intermediar e trazer recursos. Nós temos deputados estaduais e nós temos inclusive lideranças da cidade no governo do estado. E temos o carinho do governador Cláudio Castro. Eu tenho certeza que o governo federal e que o governo do estado vão ouvir o prefeito Rubens Bom Tempo, porque essa é a hora da união de todos para que a gente possa ajudar a população da posse. A Comissão Especial da Câmara Municipal de Petrópolis formulou um relatório sobre as condições de 64 dos 67 pontos de apoio a desastres socioambientais do município, listados pela Defesa Civil. Presidida pela vereadora Júlia Casamasso, a formulação do documento ainda contou com a participação dos vereadores Ingo Rames e Marcelo Chitão. No relatório, os vereadores chegaram à conclusão de que os pontos de apoio a vítimas de desastres socioambientais não estão preparados para os casos de emergências. Apenas 2 dos pontos analisados possuem protocolos de abertura determinado pela Defesa Civil de Petrópolis. Além disso, nenhum deles possui reserva de água potável e alimentos não perecíveis, kit básico de primeiros socorros, colchonetes, cobertores ou equipamentos de comunicação independentes fornecido pelo órgão de defesa. Foi verificado que 95,3% dos 67 pontos de apoio visitados não possuem iluminação ao entorno, orientando as pessoas sobre o caminho que devem ser feito até chegar ao local, além de não apresentarem espaço de armazenamento suficiente para guardarem ferramentas e equipamentos da Defesa Civil. Além disso, 14 dos pontos de apoio visitados são centros de educação infantil, ou seja, possuem mobília e infraestrutura adequados para crianças de 0 a 5 anos. A gente tentar tirar um pouquinho esse ponto de apoio das escolas e das creches. As creches está claro aqui para prevenção e a escola também de criar uma alternativa para que a escola não seja um ponto de apoio, porque a escola ficou 70 dias sem aula em função de ser ponto de apoio. Então, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, a Dona Isabel pode ser desapropriada e fazer ali grandes espaços para um ponto de apoio temporário, né, até a pessoa conseguir um aluguel social, conseguir uma moradia digna, enfim. Tem outras opções, tem lá da Floriano Peixoto, que nunca fica pronto, mas a gente tem como construir coisas maiores que possam atender realmente famílias e a gente tire esse público dentro das escolas. Com base no questionário feito pela comissão e aplicado aos responsáveis pelo equipamento listado como ponto de apoio, pode-se observar que nenhum ponto possui gerador para fornecimento independente de energia. 29,7% deles não têm sinalização clara para orientar as vítimas e voluntários dentro do local. 40,6% desconhecem a existência de protocolo para abertura e 42,2% dos pontos analisados não possuem banheiros para atendimento a pessoas com deficiência ou que possuem mobilidade reduzida. Questionada sobre a eficácia e segurança dos pontos de apoio, a Prefeitura respondeu que não foi comunicado oficialmente sobre o conteúdo do relatório e irá se posicionar após ser informada oficialmente, para então poder analisar o documento. No entanto, a Comissão de Vereadores afirma que a Prefeitura foi convidada para o evento de lançamento do relatório, mas não enviou nenhum representante. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou novas obrigações à concessionária Enel para o plano de verão. Em caso de descumprimento, a empresa pode ser multada em R$300 mil. A decisão é do dia 21 de janeiro. Segundo o documento, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou que a Enel apresente até o dia 1º de março o plano de contingência 2023-2024. A empresa pode ser multada em R$300 mil, mais R$50 mil por dia em caso de descumprimento. Outras determinações também foram dadas à empresa. Entre elas, a Enel deve criar e manter um centro de operações em Petrópolis e um profissional dentro do Centro Integrado Municipal de Operações de Petrópolis, o CIMOP, entre os meses de outubro a março. Ao todo, foram 8 determinações e, caso a Enel descumpra, receberá uma penalidade. A empresa constantemente recebe reclamações devido à falta de poda de árvore regular, da demora para o restabelecimento da energia elétrica e do atendimento à população. Diante do fato, o magistrado ainda determinou que até o dia 7 de fevereiro a Enel apresente a quantidade de equipe em atuação
antes do plano de contingência 2023-2024 em operação e o número de funcionários que a concessionária tinha quando assumiu a concessão, e solicitou também o atual número do efetivo em Petrópolis. Em casos de descumprimento, a multa de R$ 50 mil mais de R$ 20 mil por dia podem ser aplicadas. Além da Enel, o gerente operacional da região serrana, Rodrigo Luiz de Almeida, será multado em R$ 50 mil caso haja descumprimento das decisões. Na noite de quinta-feira, um posto de gasolina na região do Quissamã foi alvo de um assalto. Um homem armado rendeu os funcionários do estabelecimento por volta das 8h30 da noite, levando uma quantia em espécie. Na noite de quinta-feira, as câmeras de segurança de um posto de gasolina localizado no Quissamã flagraram um assalto à mão armada. O homem chegou a pé e usava um capacete de motocicleta para não ser identificado. Em posse de uma arma de fogo, ele anuncia o assalto. O assalto aconteceu por volta das 8h30 da noite do dia 25 de janeiro. Segundo os funcionários que estavam no local na hora do assalto, o suspeito é um homem adulto de cor parda. A Polícia Civil ainda não identificou o autor do crime. O homem agiu com rapidez, recolheu o dinheiro do estabelecimento e o valor ainda não foi contabilizado. Após o assalto, o suspeito fugiu do local na garupa de uma motocicleta, que estava estacionada nas proximidades, indicando uma possível participação de um cúmplice. A dupla então fugiu em direção ao centro da cidade. O crime foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, em Petrópolis, onde as investigações continuam em andamento. E você vai ver depois do intervalo. Câmara de Teresópolis derruba vetos de orçamentos após ser prejudicado. Orçamento de 2024 é sancionado com veto de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. Mais um ônibus quebrado marca o início da semana em Petrópolis. Conselho Regional de Radiologia encontra outras irregularidades no Raul Sertã, em Nova Friburgo. Farmácia Popular disponibiliza absorventes gratuitos em 2.000 estabelecimentos do Rio de Janeiro. Ano de 2024 terá 10 feriados e 8 pontos facultativos, sendo 4 feriados em finais de semana. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal de Teresópolis derrubou os vetos do prefeito Vinícius Clausen em relação às emendas feitas à Lei Orçamentária Anual. Com isso, o índice de remanejamento permitido fica em apenas 5%, diferente dos anos anteriores, quando a taxa era de 30%. A votação foi realizada em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Teresópolis na última terça-feira. Agora, há uma preocupação de como ficarão os investimentos do município em 2024, já que as mudanças podem afetar diretamente a ida de recursos para a saúde e a educação. A questão pode parar na justiça. Nas redes sociais, Vinícius Clausen criticou a guerra política, sem citar especificamente a votação. Quando a gente não tem a capacidade de pagar precatórios, você está tirando investimento em asfalto, em saúde, em educação, no custeio da máquina. Então o prejuízo é muito grande. Quando você não aprova uma lei de agentes comunitários e agentes de endemia, você está afetando diretamente a saúde da família e principalmente daquela família mais carente que precisa desse agente comunitário visitando, acompanhando o desenvolvimento de todos da sua família. O dano é muito grande. No ano passado, os vereadores tentaram travar o percentual em 5% e tiveram que voltar atrás. Meses depois, a medida inviabilizou o pleno funcionamento das secretarias e foi necessário aumentar o remanejamento para 20%. Outra rejeição da Câmara foi a criação da taxa de lixo. Os vereadores que defenderam o voto afirmaram que não criariam mais um imposto para a população. No entanto, a criação da taxa é o cumprimento de uma lei federal de 2021. O projeto enviado à Câmara prevê isenção com caráter social para diversos imóveis. Os demais bairros pagarão entre R$ 5 e R$ 26 por mês, dependendo da rua e bairro, e seguindo os critérios do IPTU. Até o fechamento dessa edição, a Prefeitura de Teresópolis não tinha sido notificada pela Câmara Municipal a respeito dos vetos. Foi sancionado em dezembro de 2023 na Câmara dos Deputados a Lei Orçamentária Anual de 2024. O montante global é de aproximadamente 5,5 trilhões de reais. Contudo, a decisão não ocorreu sem controvérsias, uma vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares de comissão, medida que vai ser analisada agora pelo objeto de análise e possíveis revisões para o Congresso Nacional. Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2024, estabelecendo um total de aproximadamente 5,5 trilhões de reais. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, informou que o único veto proposto pelo presidente foi de 5,6 bilhões de reais sobre o orçamento das emendas parlamentares de comissão, embora tenha havido uma redução considerável em relação à versão aprovada pelos parlamentares, que previa 16,6 bilhões de reais para esse tipo de emenda. A nova previsão de 11 bilhões de reais ainda supera os valores do ano anterior. É um orçamento que vai dar as condições do governo Lula retomar o investimento em nosso país. Nós conseguimos ontem a aprovação de 55 bilhões no plano de aceleração de crescimento, conseguimos um aumento de 50 bilhões na saúde, certo? Recursos que também irão novos para a instalação de 100 novas unidades dos Institutos Federais de Educação. A Lei Orçamentária Anual de 2024 apresenta as despesas referentes às receitas do Poder Judiciário, Executivo e também do Poder Legislativo. Durante este ano, vai ser feito todo o refinamento para pagamento da dívida de mais de 1,7 trilhões de reais.
O veto de Lula à verba de 5,6 bilhões de reais nas emendas parlamentares de comissão, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visa adequar o orçamento à inflação menor, reduzindo a margem de gastos do governo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Padilha ressalta que o corte de recursos não afetará áreas prioritárias como saúde, educação, investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento e Segurança Pública. O orçamento de 2024 também destaca o aumento de 18% nos investimentos em saúde, 11% para a educação e 30% para a ciência e tecnologia, além de prever um salário mínimo de pelo menos R$ 1.412 em 2024. Na última segunda-feira, pelo menos 4 ônibus tiveram problemas e deixaram de cumprir as viagens. E os problemas permanecem mesmo após o juiz Jorge Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinar uma fiscalização em toda a frota Petroita e Cascatinha. Mais uma vez, quem depende do transporte coletivo em Petrópolis sofreu na tarde desta segunda-feira. Moradores da comunidade do Neilo ficaram por 2 vezes sem um ônibus da linha 525, devido a problemas mecânicos. Hoje quebrou, o 710 não teve. E quando que vocês souberam? Já era 8h30. Quando chegou a mensagem falando que não ia ter o ônibus, que ainda não estava rodando. Às vezes os motoristas da comunidade do Neilo não tem culpa, que às vezes o ônibus chega lá pegando os pedaços e o motorista tem que ficar catando pedaço de ônibus. E isso quando perde o freio, ele vai subir lá na rampa lá da quadra, ele não tem força para subir. Em 2023, o coletivo passou por 2 vistorias da ACPTrans, uma em agosto, quando foi reprovado, e uma em dezembro, e nesta ocasião o ônibus foi aprovado. No entanto, ele permanece com licenciamento atrasado desde 2018. Nós conversamos com o fiscal, que informou que não sabe qual é o problema do veículo. Após diversos problemas, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que a CPTrans realizasse uma fiscalização em toda a frota das empresas Petroita e Cascatinha. Na manhã desta segunda-feira, o coletivo da Petroita, que operava a linha 420 Meio da Serra, caiu em uma vala e os passageiros também precisaram desembarcar. As reclamações tanto da Petroita quanto da Cascatinha são constantes. Ontem deu problema, hoje está dando problema. Me disseram ali que ele saiu já assim da garagem com os pneus ruins. Então a gente fica insegura com isso. Ainda nesta segunda-feira, após a queda de uma árvore na rua Bernardo Coutinho, no Vale do Cuiabá, o ônibus que opera a linha 705 precisou interromper as viagens. A queda de uma árvore também afetou a operação das linhas 116 Dias Oliveira e 110 Duarte da Silveira. O programa Farmácia Popular passou a disponibilizar absorventes gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social, em mais de 30 mil unidades credenciadas em todo o país. O programa está presente em 4.600 municípios. A população beneficiada tem entre 10 e 49 anos. A iniciativa é decorrente das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual que começaram a ser executadas em 2023. O acesso aos absorventes gratuitos por meio da Farmácia Popular contempla a maioria da população beneficiada. É ótimo, né? É ótimo, porque muitas meninas às vezes estão na rua, passam sufoco, principalmente na escola, fase da adolescência, então para mim é ótimo. Eu acho ótimo, né? Porque elas não têm condições de comprar, né? Aí seria ótimo, né? A oferta é direcionada aos grupos que vivem abaixo da linha da pobreza, estão em situação de rua ou de vulnerabilidade extremas e matriculadas em uma instituição de ensino pública. Aquelas que estão também numa unidade de sistema prisional serão contempladas. Eu acho ótima. São pessoas que precisam adquirir produtos de higiene pessoal e elas não têm condições. Então, é melhor do que elas se sentirem constrangidas por uma coisa que é totalmente natural para uma mulher. Eu acho bem interessante, legal, muito legal. Principalmente as que não têm condições, porque é uma coisa higiênica, né? Uma coisa bem bacana. As pessoas às vezes não têm nem condições, tem que usar um papel higiênico, então o absorvente faz uma grande diferença na vida de uma menina, uma adolescente principalmente. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas que têm entre 10 e 49 anos de idade em todas as regiões do país.
A estimativa é alcançar cerca de 1.800.000 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Para garantir o benefício, as pessoas que se encaixam nos critérios já estabelecidos precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada. Essa autorização será emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital, que é a nova versão do Conect SUS, já disponível para download. O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio de Janeiro enviou ao Correio Petropolitano uma nota relatando novas irregularidades encontradas pelos representantes na visita realizada no Hospital Raul Sertan, em Nova Friburgo. Segundo o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio de Janeiro, entre os principais problemas encontrados no Hospital Municipal Raul Sertan, em Nova Friburgo, estão chapas de laudo entregues em folhas de papel ofício, aparelhos quebrados e sem data prevista para o conserto e fila com mais de 1.000 pacientes aguardando atendimento. Além destes problemas, também foi observado durante a fiscalização algumas infrações sanitárias, como ambientes muito quentes devido à falta de refrigeração, paredes com rachaduras e infiltrações, fios da rede elétrica expostos e câmaras escuras sem o sistema de exaustão. O local de descanso dos profissionais que trabalham no hospital também não está em boas condições. Os próprios profissionais precisaram, inclusive, fazer uma vaquinha para conseguirem comprar um ar-condicionado. Outra questão levantada é em relação ao reajuste salarial. Isso porque, em 2013, foi assinado um termo de ajuste de conduta entre a Prefeitura de Nova Friburgo e o Ministério Público do Trabalho para que profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia recebessem o piso regional, o que até hoje não ocorreu. Diante de tantos problemas, em reunião com a diretoria e a assessoria jurídica, o CRTR-RJ enviou um ofício ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Vigilância Sanitária, Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores do município de Nova Friburgo e para a Prefeitura, para que sejam tomadas as devidas providências. O governo federal divulgou os dias de feriados nacionais e estabeleceu os dias de ponto facultativo para o ano de 2024. E de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, entre as 18 datas comemorativas, 8 são pontos facultativos e 10 feriados nacionais. Entre os feriados, 4 cairão em finais de semana. A Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviço e Turismo calculam que os feriados em dias úteis favorecem alguns setores da economia, como o turismo, mas geram prejuízos ao comércio devido à queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação, por exemplo, como o pagamento de horas extras aos trabalhadores. A entidade estima que, com mais dias úteis em 2024, as perdas do comércio com os feriados serão um pouco menores na comparação com 2023. E em Petrópolis, os feriados municipais do dia 16 de março, aniversário da cidade, dia 29 de junho, dia do colono alemão, serão no final de semana ao sábado. E nós perguntamos a alguns petropolitanos qual a opinião deles em relação a isso. Muito bom, né? Já emenda com o domingo, tá bom. E você acha que é? Eu acho ótimo também. O comércio fica tranquilo com o feriado sendo no final de semana. Entendeu? A maioria das lojas abre dependendo do feriado, mas por conta de ser no final de semana, não é um feriado prolongado, fica basicamente a mesma coisa. No segundo semestre de 2024, 3 dos 5 feriados caem em fins de semana, como o Dia da Pátria, 7 de setembro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e o Dia da Consciência Negra, 2 de novembro. Os 2 feriados do último semestre do ano, que caem em dias úteis, são o da Proclamação da República, dia 15 de novembro, em uma sexta-feira, e o do Natal, dia 25 de dezembro, na penúltima sexta-feira de 2024. Para mim tanto faz, normal. Para mim normal. O cálculo médio da Confederação é de que cada feriado em dias úteis tenha gerado em 2023 o prejuízo de 3,22 bilhões ao varejo nacional. Com base nisto, no ano de 2024, o prejuízo do setor por conta de feriados nacional deverá ser 4% menor. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site, tvc16.com, ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube, TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 39 8384. Segunda, a gente tá de volta com muita informação e as principais notícias de
Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.